Você já parou para pensar no que realmente aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus após sua morte e ressurreição? Esses homens, que andaram lado a lado com Cristo, que viram os milagres mais extraordinários e testemunharam a maior das histórias de fé, viveram uma jornada que poucos conhecem em detalhes. Eles estavam com Jesus quando os cegos viam, os mortos ressuscitavam e as tempestades se aquietavam com uma simples palavra. Mas o que aconteceu com esses homens depois que Jesus partiu? Depois da ressurreição, os discípulos estavam perdidos, cheios de medo e confusão. A prisão e crucificação de Jesus deixaram todos em choque, mas no terceiro dia, algo grandioso aconteceu. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, e sua mensagem de vida eterna começou a se espalhar de maneira transformadora. Mas mesmo com a grande novidade da ressurreição, esses homens tinham muito a enfrentar. Medos antigos precisavam ser vencidos, e uma missão ainda mais grandiosa precisava ser cumprida. Ao longo dos anos, cada apóstolo seguiu um caminho único, enfrentando grandes desafios, perseguições e até mesmo martírios. Alguns pregaram o evangelho em terras distantes, outros lideraram a igreja em tempos difíceis, mas todos tiveram algo em comum: o compromisso de viver e morrer pelo nome de Jesus. Hoje, vamos explorar o que aconteceu com os 12 apóstolos após a morte de Cristo. Suas histórias não são apenas sobre fé, mas também sobre coragem, sacrifício e o poder da ressurreição. Então, prepare-se para uma jornada única, cheia de revelações sobre aqueles que ajudaram a fundar a base do cristianismo. Ressurreição e primeiras aparições. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam completamente desorientados e assustados. A crucificação do Mestre havia devastado suas esperanças, deixando-os em um estado de medo e confusão. Eles haviam seguido Jesus durante 3 anos, presenciando milagres incríveis e ouvindo ensinamentos profundos, mas agora se viam sozinhos, sem saber como seguir em frente. Entretanto, a história de desespero e perda logo deu lugar à maior notícia de todas: Jesus ressuscitou. No terceiro dia após sua morte, o túmulo vazio revelou que a morte não havia vencido, e sim, Cristo estava vivo. Mas essa ressurreição não foi algo que aconteceu em segredo ou em silêncio. Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, a mulher que o amava profundamente e que foi a primeira a ver a sua glória restaurada. Maria, em choque e felicidade, foi correndo contar aos outros discípulos que o Mestre estava vivo. Eles não acreditaram nela de imediato, mas o que se seguiu foi uma série de aparições poderosas que confirmaram a ressurreição de Jesus e transformaram completamente a fé dos discípulos. A segunda aparição foi para 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes e desanimados, conversando sobre tudo o que havia acontecido, sem entender o que significava a ressurreição de Jesus. Foi então que um homem, que eles não reconheceram imediatamente, começou a caminhar com eles e explicar as Escrituras, revelando como tudo aquilo estava dentro do plano de Deus. Quando se sentaram para comer, o homem partiu o pão, e naquele momento seus olhos foram abertos. Era Jesus, mas logo ele desapareceu da vista deles, deixando-os maravilhados e cheios de fé. Pouco depois, Jesus apareceu de novo, desta vez com todos os discípulos reunidos em uma sala, com as portas trancadas. Ao entrar, ele os saudou com as palavras: "Paz seja convosco." A surpresa foi imensa, mas Jesus não os repreendeu por sua falta de fé. Pelo contrário, ele os confortou, mostrando-lhes suas feridas e dizendo: "Toquem em mim e vejam que sou eu." A presença de Cristo ressuscitado fez com que a dúvida desaparecesse e a fé se firmasse de maneira inabalável. Essas primeiras aparições de Jesus não foram apenas momentos de alegria,
mas também de ensino. Ele esteve com seus discípulos durante 40 dias, ensinando-lhes tudo o que precisavam saber, preparando-os para a grande missão que viria. A ressurreição de Jesus transformou a tristeza em alegria, o medo em coragem e a dúvida em certeza. Pentecostes, o nascimento da igreja após a ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos ficaram em Jerusalém, como ele havia ordenado. Eles estavam reunidos, orando e aguardando a promessa que Jesus lhes fizera: o envio do Espírito Santo. Embora estivessem em obediência, não sabiam exatamente o que esperar. Eles só sabiam que algo grande estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. Foi então, durante a festa de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre eles de maneira gloriosa. Um som como de um vento muito forte encheu toda a casa onde estavam sentados, e línguas de fogo apareceram sobre cada um deles. Eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, proclamando as grandezas de Deus. Este evento foi de uma magnitude espiritual tão profunda que atraiu a atenção de todos em Jerusalém. Pessoas de diversas partes do mundo que estavam ali para celebrar a festa ficaram maravilhadas ao ouvir os discípulos falarem em suas próprias línguas nativas. Era um milagre visível e auditivo, uma manifestação do poder de Deus, que gerou tanto admiração quanto confusão. Alguns, sem entender o que estava acontecendo, zombaram, dizendo que os discípulos estavam bêbados. Mas foi nesse momento que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e, com grande ousadia, pregou à multidão. Ele explicou que aquilo que estavam presenciando não era fruto de embriaguez, mas o cumprimento da profecia de Joel, que dizia que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Pedro proclamou a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e chamou todos à conversão. Seu discurso foi claro e poderoso, tocando o coração daquelas pessoas. A resposta foi impressionante. Cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, se batizaram e se uniram à comunidade cristã. Este momento marcou o nascimento oficial da Igreja Cristã, uma nova comunidade de crentes unidos pela fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Eles começaram a se reunir diariamente para orar, aprender a palavra, compartilhar o pão e ajudar uns aos outros. Havia uma sensação de comunidade e propósito que permeava tudo o que faziam. Pentecostes não foi apenas um evento que fortaleceu os discípulos. Foi o ponto de partida para a missão global da Igreja. A força que eles receberam naquele dia os capacitou a levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo, não com medo, mas com coragem e ousadia, guiados pelo Espírito Santo. O que começou como um pequeno grupo de seguidores se transformou rapidamente em um movimento global que iria mudar a história da humanidade. Missões judaicas: Pedro, João e Tiago. Maior após a poderosa experiência de Pentecostes e o fortalecimento do Espírito Santo, os apóstolos estavam prontos para cumprir a missão que Jesus lhes confiou: levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Mas, no início, essa missão começou em Jerusalém, com foco nos judeus. Os discípulos não sabiam que Deus os levaria a lugares muito mais distantes, além das fronteiras de Israel. Entre os apóstolos, 3 figuras se destacaram nesse período inicial da Igreja: Pedro, João e Tiago Maior, o irmão de João. Juntos, eles formaram o núcleo de liderança em Jerusalém e estavam presentes em muitos dos momentos cruciais do ministério cristão primitivo. Pedro, agora transformado pela presença do Espírito Santo, passou de um homem medroso e negador para um líder corajoso e determinado. Ele foi fundamental na pregação para os judeus em Jerusalém, especialmente após o evento de Pentecostes. Em Atos 3, Pedro e João curaram um paralítico à porta do templo, um milagre que causou grande comoção. Isso lhes proporcionou a
oportunidade de pregar ao povo e Pedro não hesitou em afirmar: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Este milagre abriu portas para muitos outros, mas também trouxe perseguição, pois os líderes religiosos judeus viam a mensagem de Jesus como uma ameaça ao status quo. João, o irmão de Tiago, também foi um líder significativo na igreja primitiva. Ele, assim como Pedro, foi preso por pregar em nome de Jesus, mas sua fé e coragem não vacilaram. João esteve presente em muitos dos eventos mais importantes do ministério de Jesus, incluindo a transfiguração e a crucificação. Após a ascensão de Cristo, ele se tornou um dos pilares da igreja em Jerusalém, ajudando a liderar e a orientar os primeiros cristãos. Juntos, Pedro e João realizaram milagres e pregaram incansavelmente sobre a ressurreição de Cristo. Tiago, maior, o irmão de João, foi outro apóstolo que teve um papel central no início da igreja. Ele foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e esteve presente em momentos significativos, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. No entanto, sua jornada terminou mais cedo do que a dos outros apóstolos. Em Atos 12, Tiago foi preso e executado por ordem do rei Herodes Agripa I, tornando-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Sua morte foi um choque para a comunidade cristã, mas também serviu como um poderoso testemunho de fé. Tiago, o filho do trovão, se tornou um mártir, mostrando que a fidelidade a Cristo pode exigir até mesmo a vida. O exemplo desses três, apóstolos, Pedro, João e Tiago Maior, nos ensina que o compromisso com a missão de Cristo não é apenas uma questão de palavras, mas de ações corajosas, até mesmo diante da perseguição e da morte. A base da igreja foi construída sobre esses pilares de fé e coragem, e sua liderança inspirou os outros discípulos a seguir o exemplo de dedicação ao Evangelho. Missões aos gentios: Paulo, Tomé e Felipe. Após o Pentecostes, a missão dos apóstolos expandiu-se além dos limites de Jerusalém e de Israel, quando Paulo, Tomé e Felipe assumiram papéis decisivos na propagação do Evangelho entre os gentios, ou seja, os povos fora do povo judeu. Cada um desses apóstolos teve um papel singular em tornar a fé cristã acessível a culturas e nações diferentes. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, começou sua jornada como um feroz perseguidor dos cristãos. Um fariseu zeloso, ele se opunha ferozmente aos seguidores de Jesus, até que teve um encontro dramático com Cristo no caminho para Damasco. Uma luz brilhante o cegou, e uma voz de Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Após esse encontro, Paulo foi curado da cegueira e imediatamente se converteu, começando a pregar com grande fervor. Sua transformação de inimigo da fé em um dos maiores missionários da história cristã é um testemunho poderoso do poder da graça de Deus. Paulo não apenas pregou o Evangelho, mas também estabeleceu igrejas em regiões distantes do Império Romano, como na Ásia Menor, Grécia e Roma. Ele escrevia cartas ou epístolas às comunidades cristãs, que formam uma parte significativa do Novo Testamento. Suas missões foram marcadas por viagens difíceis, prisões, naufrágios e perseguições, mas sua fé era inabalável. Paulo acreditava que o Evangelho deveria ser pregado a todos, judeus e gentios, e sua ênfase na salvação pela graça, e não pela obediência à lei, foi essencial para a expansão do cristianismo para os não-judeus. Tomé, por sua vez, é frequentemente lembrado por sua dúvida quando os outros discípulos disseram que haviam visto Jesus ressuscitado. Sua famosa frase: "Se eu não ver as marcas dos pregos, não acreditarei", João 20:25, fez dele o apóstolo da dúvida. No entanto, quando Tomé finalmente viu Jesus ressuscitado e tocou suas feridas, ele fez uma das declarações mais poderosas:
Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Este momento não apenas confirmou sua fé, mas também foi um ponto de virada em sua missão. Tomé não se limitou à dúvida, mas viajou para o Oriente, especificamente para a Índia, onde ele se tornou um missionário prolífico. A tradição cristã afirma que ele fundou igrejas no sul da Índia, e até hoje, muitas comunidades cristãs na região se consideram descendentes diretas de sua pregação. Tomé também enfrentou perseguições e foi martirizado por sua fé, mas seu legado como apóstolo da coragem e da fé profunda perdura. Filipe, por último, teve uma missão voltada para o alcance dos gentios. Ele foi uma figura-chave na propagação do evangelho para as regiões fora de Israel. Sua história mais notável inclui a conversão do eunuco etíope, que ele encontrou viajando para Jerusalém. Filipe pregou ao etíope e, após um breve estudo das Escrituras, o batizou, marcando a expansão do cristianismo para a África. Filipe também pregou na Ásia Menor, desafiando as barreiras culturais e religiosas. Cada um desses apóstolos, Paulo, Tomé e Filipe, desafiou as normas da época, expandindo a mensagem de Cristo além das fronteiras de Israel. Eles mostraram que a fé cristã não estava restrita a uma etnia ou cultura, mas era uma mensagem universal, destinada a alcançar todos os povos da terra. A traição de Judas e o arrependimento de Pedro. História de Judas Iscariotes é uma das mais trágicas e profundas dentro do cristianismo. Escolhido por Jesus como um dos 12 apóstolos, Judas foi encarregado de administrar as finanças do grupo e teve uma posição de confiança dentro da comunidade dos discípulos. No entanto, seu nome acabou sendo associado à maior traição da história. Ele não apenas entregou Jesus nas mãos dos líderes religiosos, mas fez isso por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. O momento da traição ocorreu no jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando antes de ser preso. Judas, com um beijo, entregou seu mestre aos soldados, um gesto que ficou marcado como a maior traição de todos os tempos. Ao ser confrontado por Jesus, que o chamou de amigo, Judas, em seu arrependimento tardio, tentou devolver o dinheiro, mas a dor que sentia não trouxe reconciliação. O arrependimento de Judas foi profundo, mas sem busca de perdão. Ele se afastou de Deus, tomou uma decisão fatal e acabou se suicidando, enforcando-se. Sua morte foi uma expressão trágica de como o orgulho, a culpa e a rejeição à graça de Deus podem levar à destruição. Por outro lado, temos Pedro, que também cometeu uma falha terrível, mas sua história é de redenção e transformação. Durante a prisão de Jesus, Pedro, temeroso por sua própria segurança, negou 3 vezes que conhecia o Mestre. Isso aconteceu no momento mais crítico, quando ele foi questionado por uma criada no pátio e, diante do medo de ser preso também, Pedro mentiu, afirmando que não conhecia Jesus. Imediatamente após a 3ª negação, o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe havia dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Mateus 26, 34. Pedro, tomado pela dor e pelo arrependimento, chorou amargamente. Mas ao contrário de Judas, ele não se afastou de Deus. Ele procurou o perdão de Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Jesus se apareceu para Pedro à beira do mar e, em um ato de restauração, perguntou-lhe 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" João 21, 15, 17. Com cada resposta de Pedro, Jesus o comissionou a apacentar suas ovelhas, restaurando-o completamente e chamando-o novamente para a missão de liderar os cristãos. A grande diferença entre Pedro e Judas é que, embora ambos tenham falhado gravemente, Pedro aceitou a misericórdia de Deus, enquanto Judas se afundou na culpa e no desespero. Pedro se levantou da queda e, cheio do Espírito Santo, se tornou um dos maiores pregadores da fé cristã.
Sua história é um testemunho poderoso de que, não importa quão grande seja o erro, sempre há um caminho de volta para Deus, desde que haja arrependimento genuíno e fé no poder restaurador de Cristo. Legado e lições dos mártires. Legado dos apóstolos não pode ser medido apenas pelos seus feitos durante a vida, mas também pela forma como enfrentaram a morte. Os apóstolos não foram apenas testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas também deram suas vidas por essa fé que espalharam pelo mundo. A maioria deles enfrentou a morte violenta, não porque buscavam o martírio, mas porque eram tão convictos da verdade da ressurreição que não podiam negar a mensagem de Cristo, mesmo sob tortura e perseguição. Pedro, o líder da igreja primitiva, foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, por ordem do imperador Nero. A tradição diz que ele se considerava indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Sua morte não foi um fim, mas o início de um legado de coragem, liderança e fé inabalável. O apóstolo que antes temia pela sua vida e negou Jesus 3 vezes, agora enfrentava a morte com coragem, sendo um exemplo de transformação. André, irmão de Pedro, também foi martirizado por sua fé. Mas sua morte foi marcada por uma grande demonstração de fé e coragem. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, que mais tarde seria conhecida como a Cruz de Santo André. Durante seus últimos momentos, ele pregou o Evangelho com tal fervor que muitos daqueles que o ouviam se converteram. Sua morte não foi o fim, mas a amplificação de sua missão. A Cruz de Santo André, símbolo de sua dedicação inabalável a Cristo, continua a inspirar até hoje. Tiago Maior, o irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, tornando-se um dos primeiros mártires da igreja. Sua morte foi um choque para a comunidade cristã, mas também um testemunho de que a fé em Cristo podia resistir até a morte. A sua história inspirou muitos a permanecerem firmes na fé, mesmo sob perseguição. Esses mártires nos ensinam uma lição poderosa sobre o verdadeiro significado de seguir Cristo. Para eles, o Evangelho não era apenas uma mensagem para viver, mas algo pelo qual valia a pena morrer. O testemunho de sua vida e morte continuou a espalhar a mensagem do Evangelho de maneira ainda mais forte. A fé que eles deram suas vidas para defender tornou-se a base da igreja cristã. E seu legado é celebrado por cristãos ao redor do mundo até hoje. A morte de cada apóstolo foi uma semente plantada, que resultou na expansão do cristianismo para além das fronteiras de Israel, alcançando continentes e transformando culturas. Seus sacrifícios não foram em vão. Eles nos deixaram um legado de coragem, fé, perseverança e compromisso com Cristo, que continua a ser uma fonte de inspiração para todos os cristãos. Como eles, também somos chamados a viver e, se necessário, morrer pela nossa fé. A jornada dos 12 apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus é um testemunho profundo da transformação que a fé verdadeira pode trazer. Eles foram testemunhas da ressurreição e, com coragem, levaram a mensagem de Cristo até os confins da terra, enfrentando perseguições, sofrimento e até a morte. Cada apóstolo, com suas qualidades e falhas, nos deixou lições que transcendem o tempo. O poder da redenção de Pedro, a fé inabalável de Tomé, o sacrifício de Tiago e a determinação missionária de Paulo, entre outros. Esses homens, que em sua maioria eram simples pescadores e trabalhadores, se tornaram gigantes espirituais, não por sua força ou sabedoria humanas, mas pela força do Espírito Santo. Eles enfrentaram desafios que nenhum de nós pode imaginar, mas mantiveram sua fé viva, mesmo diante da morte. Eles sabiam que o evangelho que pregavam era mais poderoso do que qualquer tribulação.
Hoje, a história desses homens continua a nos inspirar e desafiar. Assim como eles, somos chamados a viver com coragem, a pregar o Evangelho com ousadia e, se necessário, a sacrificar-nos por nossa fé. Seu legado não é apenas histórico, é um convite para que cada um de nós viva uma vida de propósito e entrega, com os mesmos olhos fixos em Cristo e na missão que Ele nos confiou. Se você foi tocado por essas histórias e quer continuar aprendendo mais sobre como viver com fé, coragem e compromisso com Cristo, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e junte-se a nós nesta jornada de fé. Deixe seu comentário sobre o apóstolo que mais inspirou você. E não se esqueça de compartilhar este vídeo para espalharmos mais dessa poderosa mensagem. Deus abençoe sua vida.